Olá, queridos telespectadores, internautas da nossa TV Mundi, a TV da Nova Era. Nós estamos aqui, depois daquela reportagem que nós fizemos no pátio do colégio, dando continuidade aos nossos programas. E nós iremos finalizar com mais 3 grandes civilizações que influenciaram muito naquilo que nós vamos falar depois do Brasil. E hoje, especificamente, nós estamos falando de uma civilização que é a maior área geográfica do planeta, que é a civilização da Rússia, tá? A formação da civilização russa, ela remonta ao período pré-histórico, tá? Quando as glaciações e a transformação do clima orientavam o processo de ocupação lá do leste da Europa, tá? No século IX, os eslavos estabeleceram contato com os vikings, dito por eles como os Rus, termo que gerou o nome russo para, né, designar os habitantes daquela região. Então aqui já entra justamente aquilo que a gente conhece de russo, que veio dessa sigla Rus, né? Assim, em volta do clã dominante, os Rus de Kiev, que eram da Ucrânia, migrou para uma área mais verde, cercada de rios, lagos, e criaram a cidade de Novgorod, tá? Então aqui já surgem algumas cidades realmente impressionantes lá da Rússia, tá? Próximo de Novgorod, em 1147, nascia a cidade de Moscou, que era um pequeno forte de madeira. Então aqui, tal qual que nós falamos na reportagem interior de São Paulo, também que começou, né, através de uma escola, com poucas pessoas, Moscou, olha só, era um forte de madeira, tá? Então aí o que que é? É a evolução que aconteceu depois, justamente do desenvolvimento dos russos, tá? Como a cidade não tinha governantes nem defesa, eles eram muito vulneráveis, né? E ficava fácil as invasões, que aconteceu com os tártaros em 1237, que com 120 mil cavaleiros invadiram toda aquela região. Então aqui já aparece uma outra civilização que influenciou, né, no desenvolvimento russo, que foram os tártaros, tá? Os russos não eram páreo para os tártaros, mas, né, foi uma oportunidade deles justamente aproveitarem a estada dos tártaros ali para desenvolver as cidades que ainda eram cidades pequenas, né? E Moscou criou um sistema de arrecadação, de proteção, né, com a proteção tártara, foi desenvolvendo, ou seja, fizeram tipo uma parceria, tá? Os territórios anexados, eles começaram a formar um estado moscovita, e continuava, né, o pagamento dessa grande soma de impostos, que como todo mundo, inclusive até aqui no Brasil também a gente tem muito imposto, o pessoal ficava, né, não gostava muito de ficar pagando tanto imposto. Em 1462, depois de Cristo, surge aqui a primeira personalidade russa, Ivan o Grande, de 1440 a 1505, né? Ele simplesmente rasgou o tratado que tinha com os tártaros, né? E que era oriundos da Mongólia, e disse que aquele território lhe pertencia. Depois Ivan iria derrotar os tártaros, né? Depois de 3 séculos de submissão, tá? Então, aqui já entra essa personalidade, né, na história da Rússia, muito importante, que foi praticamente aquilo que a gente conhece como czar. Ele foi o primeiro czar da Rússia, tá? Ele casou com uma princesa bizância, né? E com essa aliança adotou o símbolo da água bicéfala, chamando a Rússia como se fosse a terceira Roma. Porque nós tivemos na história Roma, né? Depois nós tivemos outra cidade que foi considerada a segunda cidade com a concentração romana, que foi uma cidade ali próxima da Rússia. Então ele, através dessa união com a princesa, né, justamente ele deu a entender que ali seria o império como se fosse uma terceira Rússia, tá? Foi o primeiro soberano russo a ostentar o título de czar, que czar significa, né, também como se fosse César, dando justamente a comparação lá com o Império Romano. E com a expulsão dos tártaros, ele construiu ali uma catedral que chamava Catedral da Ascensão, que é um esplendor de arte da arquitetura moscovita. Hoje, inclusive, se você for fazer uma visita à Rússia, essa catedral ainda está lá até hoje, né, que foi construída, né, há muito tempo atrás, muito bonita, por sinal, essa catedral, tá? No final do seu reinado, em 1505, né,
ele havia triplicado o Império Russo. Mas os tártaros ainda eram uma ameaça do reino, pois a capital deles era em Kazan, e ficava nas proximidades ali das fronteiras, né, com o continente, ali com a área russa. Então, o que aconteceu? Justamente, ele queria expandir o seu império, mas como os tártaros sempre dominaram aquela região, existia ali um entrave justamente para se conquistar, né, Kazan, para se expandir aquele território para o lado ali, o lado, no caso, leste, até o Oceano Pacífico, tá? E aí surge na história o Ivan IV, que é considerado o terrível. De 1530 a 1584, ele era o terceiro neto de Ivan o Grande, né? Então ele assumiu em 1547 depois de Cristo, depois de muitos problemas familiares, de sucessão, de brigas entre família, tá? Aí que veio justamente através de Ivan o Grande, ele criou um exército com 150 mil homens, incluindo uma artilharia e engenharia que foram treinadas em tática dos europeus. Ou seja, ele se preparou, porque ele sabia que era difícil de ganhar dos tártaros. Se preparou, tá? Os engenheiros adaptaram as técnicas para o aparato de forças bélicas russas, para proteger a tropa na Eurásia, né, com a construção de um sistema muito interessante que chamava Gulot-Gorod, que eram paredes que se moviam, né, como se fossem escudos, justamente para conquistar aqueles continentes que estavam ali, em especial Kazan, tá? Em 1552, com o exército já montado, equipado, o que ele fez? Ele marchou em direção a Kazan com seu exército, e aí eles conquistaram a cidade, que era uma cidade murada, abrindo caminho para o sul, para o Mar Cáspio e Negro, e a leste, na Sibéria, e assim o território se expandia, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui falando sobre a civilização russa, muito importante dentro do contexto, por quê? Porque a civilização russa, né, nos próximos blocos nós vamos falar para vocês, ela atingiu um pico realmente impressionante, tá? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não, nós estamos aqui na TV Mundi falando sobre a civilização dos nossos irmãos da Rússia. É só um minutinho e nós já voltamos.